Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, você dá o seu ok, compartilhe com os seus amigos, tá bom? Nós vamos falar a respeito da fogueira santa de Israel na Igreja Universal do Reino de Deus, que é a grande galinha dos ovos de ouro. Mais um testemunho da fogueira santa e mais um ex-pastor da Universal que saiu porque errou, saiu porque pecou, e há essa disciplina na igreja, porque essa é a disciplina bíblica. Quando qualquer pastor comete qualquer deslize moral, espiritual, ele é removido de pastor para ser tratado. Se há nele o chamado do Espírito de Deus, amanhã, mais cedo ou mais tarde, ele terá a oportunidade de voltar ao altar, uma vez que ele tem o chamado. E se ele realmente é nascido de Deus, foi selado com o Espírito Santo, ele se levanta, ele não permanece caído. Ele não mergulha no pecado. Quando ele não é nascido de Deus, então ele permanece no pecado, vivendo no pecado, vivendo no engano, vivendo na mentira, vivendo de acordo com a vontade do diabo, fazendo o que o diabo quer que ele faça. E principalmente renegando, rejeitando, desprezando o altar do sacrifício. Porque só atende à voz do altar quem é nascido do altar, quem foi gerado pelo altar, aquele que o Espírito Santo do altar gerou através da palavra que veio do altar. E esse jamais dá as costas para o altar. Ele erra, ele peca, ele falha, porque é ser humano. Por isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras o erro de vários profetas, patriarcas, apóstolos, porque todos pecam, todos pecaram. O único que não pecou foi o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Nele não houve pecado. Mas ele se compadece das nossas fraquezas e intercede por nós. Então, quando você toma conhecimento de que um pastor da Universal foi removido, é porque, das duas uma, ele não tem chamado, ele não cresceu o trabalho que lhe foi confiado, não desenvolveu. Então ele é removido, porque ele não tem condição de estar onde está. Porque se ele é de Deus, ele cresce, o trabalho dele cresce, a oferta dele cresce. Sabe por que a oferta dele cresce? Porque ele abençoa o povo, ele prospera o povo, ele cura os enfermos, ele liberta os oprimidos, ele dá de comer aos pobres. Lembra das palavras de Jesus aos seus discípulos, quando eles reclamaram que o povo estava esmorecendo, desfalecendo, iria desfalecer no meio do caminho porque não tinham o que comer? Jesus lhes disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Então, quando há disposição do Espírito de Deus no pastor, que ele tem um chamado, ele faz o povo prosperar. Ele faz a igreja dele prosperar. Essa que é a realidade. Ele leva as ovelhas dele aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. E se o povo prospera, a igreja prospera. Essa é a realidade da Universal. Por que ela cresce? Por que ela desenvolve? Porque o povo prospera. O povo sai da situação de fracasso, de miséria na qual se encontra, e por isso a igreja também prospera. Vamos então conversar com o Renato. Renato, ele saiu faz quanto tempo, Renato? 8 anos, bispo. 8 anos. 8 anos. Você foi pastor durante quanto tempo? 5 anos. 5 anos.
Você, quando saiu, era solteiro ou já era casado? Eu já era casado. Já era casado. Muito bem. O teu erro foi moral. Isso, foi moral, eu errei. Muito bem. Mesmo ele errando, Priscila, você o perdoou e decidiu ficar com ele. Sim, bispo. Vocês já estavam quanto tempo casado quando ele errou? 1 ano. 1 ano. Isso. Muito bem. Ô Renato, fala sobre, antes de você falar sobre a tua vida, como é que você chegou na Universal, fala sobre o sacrifício. Por que você, conhecendo os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus, tendo participado das nossas reuniões, inclusive das minhas reuniões, aonde você foi orientado como ensinar, como levar a pessoa à fé do sacrifício. Por que que mesmo você, tendo estado no nosso meio, você continua no altar do sacrifício? Você continua sacrificando. Por quê? Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo. Por que que você continua sacrificando? Então, bispo, porque assim, o sacrifício, a fé sacrificial, eu não aprendi, eu sendo pastor, eu aprendi a fé sacrificial. É o contrário. A fé sacrificial me levou a conquistar tudo aquilo que eu conquistei na minha vida. Então, quando eu cheguei na igreja, quando eu aprendi sobre a fé do sacrifício, foi isso que fez a minha vida ir pra frente. Porque quando eu cheguei, com a vida destruída. Então, poxa, se a fé sacrificial, ela me levou a ser pastor, e eu cometi o erro, não foi Deus que errou, nem a igreja errou, fui eu que errei. Então, nada mais justo que eu continuar seguindo a mesma fé que eu seguia desde os primórdios, desde quando eu cheguei. Então, não havia motivo de eu deixar de fazer o sacrifício. Não tinha o porquê. Mesmo porque foi o que eu aprendi desde o começo, quando eu cheguei na igreja. Foi essa fé que te libertou. Foi, quando eu cheguei na igreja, foi essa fé que me ensinou, que me orientou, que fez eu seguir o caminho correto, que fez eu me libertar, que fez eu ter um encontro com Deus, que abençoou a minha família, que libertou a minha família, que era uma destruição, que começou a abençoar a nossa vida financeira. Quando eu entrei na obra, a fé sacrificial eu já conhecia ela. Quando aconteceu o episódio que eu errei, eu falhei, eu deixei de seguir o preceito que a Bíblia ensina, aí eu falei, não, eu vou continuar fazendo meu sacrifício, não há motivo de eu parar de fazer meu sacrifício. E a minha vida continuou crescendo, graças a Deus. O teu entendimento a respeito do sacrifício, Priscila? Então, bispo, no meu ponto de vista, o sacrifício é tudo na nossa vida. Porque é no altar que a gente encontra Deus. Lá está Deus. Então a gente sacrifica a nossa vida, o nosso eu, tudo que temos para encontrar Deus, para encontrar algo maior que nos faça feliz a cada dia. Hoje você está como obreiro. Estou como obreiro, bispo. Hoje, quando você estando como obreiro, você assiste a reunião de um pastor e você ouve ele falando sobre o sacrifício. Não desperta em você nenhuma malícia, uma vez que você esteve no nosso meio? De forma alguma, bispo. Porque, como eu falei para o senhor, o sacrifício já está dentro de mim. Desde a época que eu comecei, antes mesmo de eu ser pastor. E eu sempre vivi isso. Mesmo de pastor, quando eu estava de pastor, eu vivia isso. Eu sei que o sacrifício abençoa. Eu sei que o sacrifício é que transforma a vida da pessoa. Então não tem como eu olhar quando se fala do sacrifício e ver algo diferente disso, porque isso está dentro de mim. Olha a diferença, minha amiga, meu amigo, de quem é nascido de Deus para quem não é. Talvez você pergunte, mas bispo, ele errou, ele adulterou. Pode um nascido de Deus adulterar? Pode. Porque embora seja nascido, ele é homem, ele é ser humano, ele não vigiou. Ele se deixou levar pelas suas emoções e se rendeu aos caprichos da carne, aos caprichos do coração. Mas foi perdoado, foi restaurado, a prova está aqui. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: uma certa ocasião, eu atendi uma senhora na João Dias, ali no templo da João Dias, e ela me colocou na parede. Ela disse, bispo, dependendo do que o senhor me responder,
eu fico ou não na Universal. Por que eu digo isso? Então ela colocou as suas perguntas. Ela disse: meu filho é auxiliar, ex-auxiliar de pastor. E ele, quando foi removido de pastor, ele não permaneceu na igreja. E com muita luta, com muito sacrifício, muitos propósitos, eu o consegui resgatar. Só que ele passou a igreja comigo e ele, toda reunião, depois da reunião, ele dizia: mãe, tá vendo? Ó, por que eu saí? O pastor disse que vai orar, acordar de madrugada para orar. É mentira. Mãe, a senhora tá vendo? Ele deu esse determinado envelope. Sabe por que ele deu esse envelope? Porque ele tem que crescer a oferta dele. Por isso que ele deu esse determinado envelope. Mãe, tá vendo? O pastor disse que vai jejuar. É mentira. Eles dizem que vão jejuar e não jejua coisa nenhuma. E por aí afora. E foi colocando. E eu respondi: é verdade, senhora. Seu filho, a esse respeito, com respeito a alguns pastores, ele não mentiu. Ele não mentiu. Tem pastor que diz que vai jejuar e não jejua. Tem pastor que diz que vai orar e não ora. Tem pastor que prega um monte de coisa, mas não vive. Agora, tem os pastores também que dizem que vão orar e oram. Dizem que vão jejuar e jejuam. A gente não pode generalizar. E é isso que o diabo faz. Ele generaliza. Ele usa pessoas para contaminar as outras. Agora, o que você tem que entender, minha amiga, meu amigo, o que a fé inteligente determina é o seguinte: eu não estou obedecendo o pastor. Eu não tomo nenhuma atitude em função da palavra do pastor, e sim da palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus. Eu, desde quando era membro, eu nunca me preocupei com o que falavam a respeito do pastor, porque o Espírito de Deus, ele colocou dentro de mim a certeza de que o que eu estava fazendo com respeito a dízimos, ofertas, eu fiz convencido por ele. Então, nunca tive dúvida diante das perseguições e muito menos diante dos escândalos. É até questão de você pensar o seguinte: quando você que me ouve, que foi, trabalhou ou serviu as entidades, quando você arriava o despacho, quando você colocava o trabalho lá na encruzilhada, no cemitério, na praia, no mar, na cascata, na cachoeira, você se preocupava o que iria acontecer com os alimentos ou com os elementos pedidos pelas entidades? Não. Você deixava lá, você não queria saber se o gato ia comer, se o cachorro ia comer, se o morador de rua ia pegar, ia tocar. Você obedeceu à voz da entidade. O que vai acontecer? O que iria acontecer com o sacrifício que você apresentou à entidade? O problema era da entidade e do pai de santo que mandou oferecer aquilo. Se era assim com respeito às entidades, a outros guias espirituais que você seguiu, imagine agora com o Senhor Jesus. Portanto, minha amiga, meu amigo, olha só a importância de você usar a fé com a inteligência. Hoje, Renato e Priscila, como é que está a vida de vocês? Como é que está a situação? Primeiro, o casamento de vocês. Abençoado, vice. Ano que vem, 10 anos de casado. 10 anos. Valeu a pena o perdão e lutar pelo teu casamento? Com certeza, bispo, valeu. Você não se arrepende de nada? Não, em nenhuma forma, nada. Você teve o discernimento do Espírito de Deus para ajudá-lo, para lutar. Sim. E para restaurar o teu casamento. Isso, porque eu vi nele, bispo, um arrependimento sincero. Então, se eu não tivesse visto isso, eu não teria continuado, mas eu vi um arrependimento sincero nele. Arrependimento sincero, tá bom.
Você, Renato, como é que está a tua vida hoje, a tua vida espiritual, tua vida material? Bispo, depois que a gente sai, a gente não tem nada, né? Quando a gente tá na obra, a gente não tem poupança, a gente não junta dinheiro, a gente pensa em abençoar. Então a gente sai do nada. E aí eu fui no sacrifício, que é a única forma que a gente tem de crescer. E eu fui lutando e conquistando e lutando. Hoje eu tenho 2 apartamentos já meus. Hoje eu tenho carro importado, ela tem o carro dela, hoje nós estamos bem empregados, hoje eu coordeno uma equipe de 10 pessoas, ela tem o serviço dela, nosso casamento está abençoado, minha família na presença de Deus, enfim, hoje tudo abençoado, tudo dando certo na nossa vida. Tá vendo, minha amiga, meu amigo? Você tá vendo como é que é a obra do Espírito Santo? Então, você tem que ter essa consciência com respeito à sua fé. Porque como nós falamos no início do programa, quando a fé vem do Espírito de Deus, há coragem para obedecê-la. Quando não há essa coragem, quando não há essa disposição, é porque a fé não passa de emoção, não passa de engano. E não se deixe induzir pelo engano. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.